Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Nesse vídeo nós vamos falar sobre solução de gás. Bem, nós já falamos de gás ideal, gás real, ou não ideal, e então nós vamos falar aqui da solução de gases ideais. Quando eu tenho, por exemplo, dois recipientes, cada um com gás ideal, divididos por uma portinha, eu levanto essa porta e eu quero saber, esses gases vão se misturar ou não, ou vão ficar parados? A nossa intuição fortemente diz que eles vão se misturar. Hoje nós vamos ver que, nesse caso, a nossa intuição coincide com a predição da termodinâmica. Então, vamos falar estado inicial dos gases, estado final, a energia livre de solução, que é uma grandeza muito importante, vamos definir aqui, entalpia e entropia das soluções ideais. Bem, esse é o estado inicial do gás A e do gás B, e a pressão do gás A está aqui. Isso aqui é a energia molar do gás A, ou energia livre molar do gás A, só que como o A é puro, a energia livre molar nesse caso coincide com o potencial químico. Não é necessário usar a energia livre parcial molar, mas nesse caso a energia livre parcial molar é igual à energia molar. Então, quem tem dúvida nisso, eu recomendo que volte ao vídeo das quantidades parciais molares. Podemos calcular a energia livre inicial, que eu chamei de A mais B, né? GNAB, e isso daqui. Note que, nesse caso, nós temos Na vezes RTLN de P, NB vezes Na mais NB vai dar o número N, que é o número total de mols. Bem, aqui nós temos o estado final, os dois gases já misturados. Só para definição, fração molar de I é Ni dividido pelo somatório de Ni. Talvez eu devesse ter dado essa definição anteriormente, mas está aqui agora. E essa relação auxiliar é muito importante para a gente deduzir as equações. Ela é chamada lei de Dalton para os gases ideais. A pressão parcial do elemento I é igual à fração molar de I vezes a pressão total. Lei de Dalton, nós vamos precisar dela agora. Então, agora nós temos que usar a energia livre parcial molar ou potencial químico de A, porque agora não é A puro, é A na solução. Então, note que apesar de não haver interação e essa partícula não saber se ela está no gás ideal puro ou no gás ideal ou na solução, existe uma outra parcela chamada entropia. A entropia desse conjunto vai ser diferente da entropia de cada gás separado. Isso aqui, na verdade, vai fazer com que o estado dessa solução químico seja diferente do estado de cada gás individual. Embora continue a não haver interação entre as partículas não sabem, mas a mistura vai fazer com que haja um aumento de entropia, como nós vamos ver. Então, o potencial químico de B. Agora nós temos a AB, quer dizer, a energia livre dos dois já misturados, substituímos isso aqui, utilizamos a lei de Dalton e chegamos a essa equação aqui. Bem, agora que eu tenho o estado final e o estado inicial, é simplesmente subtrair o estado final menos o estado inicial. Então, o resultado está aqui. Aqui a energia GM eu reservei aqui, não é itálico, né? Então, é a energia total, depende do número de moles. Quer dizer, energia livre, deveria ser não itálico. A energia livre, vamos dizer, extensiva, que depende do número de moles. E aqui é a energia livre de mistura, energia livre molar de mistura ou de solução, que a gente costuma usar mais mistura, né? Algumas pessoas fazem distinção entre mistura e solução, aqui nós vamos considerar a mesma coisa. Bom, GM, Na
RT, Ln de Na, NB, RT, Ln de Mb. Tá certo? Então isso daqui é energia livre molar de mistura ou solução, algo que nós vamos usar muito tempo ainda. Bem, o que isso quer dizer em termos de... E daí? Os gases vão misturar ou não vão? É isso daqui para cá vai acontecer? Intuitivamente a gente sabe que sim, mas termodinamicamente? Bem, o truque é que Na é menor do que 1, Nb é menor do que 1, então a energia de mistura vai ser sempre menor do que zero, porque o logaritmo de um número menor do que 1 é menor do que zero. Então esse termo necessariamente é menor do que zero, porque Na e Nb são menores do que 1, esse também é menor do que zero, a soma obviamente vai ser negativa, então a energia livre molar de mistura é negativa. O que significa? Que a energia livre da solução é menor do que a energia livre dos dois componentes isoladamente. Ou seja, se há um decréscimo de energia livre, isso já foi visto em outros vídeos, então é porque aquele processo é possível, né? Ele tem que acontecer. Bom, pode não acontecer por razões cinéticas, mas nesse caso não é o caso, né? Dois gases ideais vão rapidinho um passar para dentro do outro. Então aqui está o resultado final, tá certo? E esse resultado eu acho muito interessante, apesar desse vídeo ser bastante simples. Esse resultado é muito interessante porque é um resultado que um dos relativamente poucos resultados químicos, na minha opinião, em que a nossa intuição coincide perfeitamente com a termodinâmica. Veja que em termodinâmica nós temos grandezas que a gente não tem normalmente problema. Ninguém tem problema com a temperatura, porque temperatura é uma coisa do dia a dia. Ninguém tem problema com pressão, porque pressão é uma coisa do dia a dia. Mas potencial químico, que nós precisamos do equilíbrio, pressões iguais, temperaturas iguais e potenciais químicos de cada elemento em todo o sistema igual, nós temos problema de visualizar, porque não é uma coisa que a gente tem uma experiência sensorial, tá certo? Mas nesse caso a gente chega perto de uma interpretação intuitiva, né? Quando é que o decréscimo de energia livre termodinamicamente diz que a mistura tem que ocorrer e, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação em que a nossa intuição pode nos ajudar. Só para fazer uma pequena digressão, nós não estudamos termodinâmica para situações em que a nossa intuição pode nos ajudar. Quer dizer, pode resolver o problema. Nós não precisamos de energia livre aqui para saber que os dois gases vão se misturar. Talvez a gente precise, mas a intuição diz que não, né? Mas existem situações muito complexas, por exemplo, em refino, do grande mestre do refino, André Costa Silva, são situações complicadas, tem muitos elementos em solução, tá certo? Então, como é que a gente vai saber? O que vai acontecer se eu colocar a escória de um certo tipo? É complicado, a gente tem que calcular. Talvez uma pessoa que trabalhou muitos anos com aquele problema tenha uma ideia do que vai acontecer, mas quantitativamente, que é o que a gente normalmente precisa na prática, não basta uma ideia qualitativa, a gente tem que calcular, ou fazer experimentos, o que for, tá certo? Porque a nossa intuição não é suficiente, então a gente precisa do formalismo termodinâmico. Finalmente, vamos calcular algumas coisas da solução ideal. Então a gente tem que, primeiro aqui o fundamental, né? A entropia de mistura de uma solução ideal é simplesmente menos a derivada da energia livre de mistura da solução ideal. Então isso daí vai eliminar esse termo T aqui, vai acrescentar um menos e nós vamos ter essa expressão. Veja, a entropia de mistura é sempre positiva nesse caso, a entropia está sempre aumentando, nesse caso em particular, né? E a entalpia que é interessante, porque se a gente pegar a entalpia Gm e TSM substituir aqui, nós vamos calcular a entalpia, vamos ver que a entalpia é zero. O que significa? Quando eu misturo dois gases ideais, não há nem absorção, nem liberação de calor. Nós podemos até usar esse resultado para dizer que uma solução não é ideal, por exemplo, se a gente jogar
Todo mundo sabe que jogar ácido sulfúrico na água é extremamente exotérmico, né? É um erro elementar de laboratório jogar água em cima do ácido sulfúrico, que a água vai vaporizar tão rápido, tão exotérmico que a água vaporiza e vai ácido sulfúrico para tudo que é lado. Mas, enfim, nós sabemos que as reações exotérmicas e endotérmicas não podem ser soluções ideais. É um resultado útil, eu acho. Então, nós vamos usar essa solução ideal como base para as soluções mais complexas mais adiante. Queria agradecer aos que chegaram ao final desse vídeo. Esse vídeo é bastante simples, eu acho. Ninguém vai ter grandes dificuldades. Mas eu recomendo que vocês estudem esse vídeo cuidadosamente. Porque ele é a base de muita coisa muito mais complicada que vem depois. Embora ele seja relativamente fácil, se isso não ficar bem compreendido, depois nós vamos ter dificuldade. Então, obrigado.